Ó, mais um vídeo aqui no canal na lata para vocês, realmente na lata. Vou falar uma coisa para vocês que ninguém nunca fala pra gente quando a gente inicia na escola, num trabalho, na nossa vida, para falar a verdade, que é simplesmente a questão de você precisa errar. Você precisa errar muito. Por que eu falo isso, galera? Desde a escola, nos ensinaram que a gente não poderia tirar notas ruins, a gente não podia errar, porque se a gente errasse, a gente iria repetir de ano. Dentro de casa, a gente não podia errar, não podia fazer outras coisas, porque senão a gente apanhava. Quando você vai para o seu trabalho, você não pode fazer outra coisa, você não pode arriscar, você não pode errar, porque você pode ser mandado embora. E a vida inteira a gente programaram o nosso cérebro simplesmente para a gente poder não errar. E a gente precisa fazer tudo certo, exatamente tudo o que eles falam. Ah, vota em tal fulano, eu vou votar. Faz tal coisa, tá bom, eu vou fazer. Tira tal nota, tá bom, eu tenho que tirar. Faça isso, tá bom, eu vou fazer isso. Ah, coma tal coisa, você precisa comer tal coisa. E tudo você é influenciado para não errar. E aí você cresce com isso na cabeça e você não arrisca. Você tem medo. Só que se você não errar, você vai continuar no mesmo lugar, tendo o mesmo resultado, a mesma coisa. E por que eu falo isso, galera? Porque se eu não tivesse quebrado, se eu não tivesse quebrado a minha empresa, se eu não tivesse falido, se eu não tivesse errado, eu provavelmente estaria no mesmo lugar, lá em Brasília, com a mesma loja, com os mesmos clientes, tendo a mesma vidinha de sempre, mas eu quebrei, eu fali a minha empresa. E por conta de eu ter falido, eu arrisquei outras coisas, eu busquei outras maneiras de ganhar dinheiro, eu evoluí mais, eu conheci novas pessoas, simplesmente porque eu errei. E se você até hoje tem medo de errar, se você até hoje tem medo de fazer algo diferente, de testar algo diferente, de experimentar algo diferente, faça. Ah, se querer, se der merda, deixa, porque você aprendeu. Tudo aquilo que você tenta fazer, que você erra, é um aprendizado. Você sabe como fazer melhor, ou você sabe como não fazer de novo, como não repetir. Agora, a partir do momento em que você não erra, que você não testa algo, você continua no mesmo. Então, por que esse canal aqui é na lata? Porque eu preciso falar na lata para vocês. Erre, tira esse medo de errar. Porque imagina se eu não tivesse quebrado, se eu não tivesse errado, cara, hoje eu estaria pintando camiseta em Brasília, na mesma loja, na mesma vidinha, ganhando um salário mínimo ainda, tendo os mesmos resultados. E só pelo simples fato de eu ir lá e fazer acontecer, com medo mesmo, abrir a minha empresa, zerei, falar com pessoas diferentes, falava errado, mas eu tentava, colocar meu dinheiro, arriscar meu dinheiro em uma outra coisa nova, com medo, mas eu ia lá e arriscava, perdi o dinheiro, mas aprendi. Entrei em golpe, perdi, mas aprendi que dinheiro não é fácil. Mudei para uma cidade diferente, conheci novas pessoas, testei várias outras coisas. Algumas eu consegui, outras não. E aí começa um drone vir aqui em cima fazendo barulho no meu vídeo. Então, esse vídeo aqui, galera, é sobre você errar. Tenha isso na sua mente. Ah, Siqueira, mas se eu errar, a sociedade não vai me aceitar. Ah, Siqueira, se eu errar, as pessoas vão me olhar diferente. Ah, Siqueira, se eu errar, meus amigos não vai agradar. Para falar a verdade, tua família, teus amigos, todas as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão com você nos seus dias mais difíceis. A sua briga é contra a sua própria mente. É quando você vai dormir, que você coloca a cabeça no travesseiro e você pensa, putz, se eu tivesse feito, o que isso teria me causado? Aonde que eu estaria se eu tivesse feito aquilo? Aonde que eu estaria se eu tivesse falado com tal pessoa? Aonde eu estaria se eu tivesse arriscado fazer aquilo? Aonde que eu estaria se eu tivesse arriscado? Essa é a grande dor da maioria das pessoas. A dor do arrependimento de não ter feito, de não ter arriscado. Porque quando você tenta fazer, quando você realmente quer fazer e você não faz, você vai passar a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse feito? Então, depois desse vídeo, mude sua mentalidade, comece a errar,
Comece a arriscar mais, porque se você não falir hoje, se você não der certo hoje, se você não evoluir hoje e deu tudo errado, você aprendeu. Você não ficou com a dor, e se eu tivesse feito? Mas sim, você ficou com o aprendizado, sim, você evoluiu, que provavelmente vai ser o que vai acontecer, porque quanto mais erros você tem, mais experiente você é. Por que eu dou muitos conselhos para as pessoas? Não é porque eu sou inteligente. Eu dou muitos conselhos hoje porque eu errei muito. Errei e errei muito, galera. Errei demais. Por isso que eu tenho a experiência que eu tenho, por isso que eu tenho a cabeça que eu tenho. Porque de tudo que vocês tentarem fazer, eu já tentei. Deu errado, mas eu continuei. Fali, mas eu continuei. Quebrei, mas eu continuei. Porque eu não me encaixo na sociedade de fazer tudo igual, fazer tudo a mesma coisa. Eu sempre quero fazer diferente. Eu sou tipo aquela pessoa do contra, sabe? Você quer fazer uma coisa, pô, mas se a gente fizesse desse jeito aqui? Eu sempre tento levar as pessoas a pensarem de uma forma totalmente diferente, porque eu sei que isso vai fazer você crescer a tua mentalidade. Você vai ser mais criativo, você vai pensar em novas ideias, você vai pensar em novos projetos, simplesmente pelo fato de você começar a treinar sua mente para ver as coisas diferentes e não mais do mesmo. Eu acho que é muito mais disso. É você não ser mais, fazer mais do mesmo. É você ser diferente, é você falar diferente, você se agir diferente, você não ser comum. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que é isso que o mundo está precisando. Porque hoje em dia as pessoas não se conhecem. Elas apenas copiam outras pessoas. Então seja diferente. Erre, dá cara a tapa, faz. Porque ou você vai aprender ou você vai evoluir. Não existe errar, é aprendizado. Então, erre mais e erre. Editor, volta essa parte. Não sei como terminar esse vídeo. Só erre. É isso.